graças a Deus por isso. Abra a tua Bíblia comigo, Provérbios, capítulo de número 19, nós vamos ler apenas o verso de número 3. Provérbios 19, apenas o verso 3. A palavra de Deus diz assim: a estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Senhor, fala conosco nessa noite, ministra ao nosso coração verdades que precisamos ouvir e que nos ajudem, Senhor Deus, a caminhar melhor. Pai, quanto nós necessitamos de sabedoria para cada decisão, para cada palavra, para cada encontro, Senhor Deus, nós precisamos da sabedoria. E nessa noite eu creio que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração a respeito desse tema. Portanto, Pai, que o nosso coração esteja receptível àquilo que o Senhor deseja falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já falei aqui, mas uma das excelentes invenções do nosso tempo é o GPS, porque ele nos ajuda a chegar em lugares que sem ele, com muita dificuldade, chegaríamos. Não é? Tem uns irmãos aqui da antiga, irmão Daniel, da antiga assim que eu digo, irmãos que já dirigem há bastante tempo, não é que antigo de idade não, pastor Sandro, que decoram o caminho, e vão porque decoraram o caminho. Mas mesmo eles que têm experiência não sabem todos os caminhos, e não dá para decorar todos os caminhos. Então a gente tem um GPS que nos dá um direcionamento e nos faz chegar lá. E mesmo quando a gente erra, ele recalcula a rota. Então, irmãos, a sabedoria, ela nos ajuda a recalcular a rota. Por isso que eu e você precisamos pedir ao Senhor sabedoria. Porque às vezes nós estamos numa rota errada, num caminho errado, e nós precisamos pedir a Deus: Senhor, nos ajuda a recalcular essa rota. Eu sempre digo que o problema do desvio, irmãos, é que quanto mais andamos no desvio, mais longe vamos ficar do referencial. Então, a sabedoria torna a vida mais fácil, e por que não dizer a vida até mais feliz, porque eu consigo, entre tantas outras coisas, me desvencilhar de problemas, dificuldades, percalços, que sem ela eu não faria. Entre tantas coisas que a sabedoria nos ensina, as mais importantes para mim, e que foi o resumo do sábio Salomão no final do livro de Provérbios, é o seguinte: de tudo que ele falou, de tudo que ele ensinou, ele disse assim: olha, guarde duas coisas, porque nessas duas coisas se encontra muita sabedoria. E ele vai dizer o seguinte: olha, em primeiro lugar, tema a Deus. Tema a Deus. E em segundo lugar, obedeça os seus ensinamentos. Temer a Deus e obedecer os seus ensinamentos. O texto que nós lemos, irmãos, fala sobre estultícia. Não é uma palavra tão comum no vocabulário nosso do dia a dia. Mas essa palavra, ela quer dizer estupidez, tolice. Então a tolice do homem perverte o seu caminho. Então, traduzindo este versículo para que a gente compreenda melhor, é o seguinte:
O homem tolo, ele faz bobagem, faz besteiras e quer colocar a culpa em Deus. Porque ele é tolo e quando ele erra, ele fica irado com Deus. A verdade, irmãos, é que a gente não planeja errar. A gente não faz um plano para que o casamento dê errado. Ninguém em são juízo, em sã consciência faz isso. Nós não fazemos planos para destruir as nossas emoções. Eu quero me sentir o pior possível. Eu quero que minhas emoções estejam descontroladas, que a tristeza tome conta de mim, que a ira tome conta de mim. Ninguém faz esse tipo de plano. Nós não planejamos, irmãos, que a nossa vida financeira, ela vire de ponta cabeça. Não, eu planejei ficar todo endividado. Eu planejei agora nem sair na rua porque estou devendo todo mundo. Eu creio que ninguém em sã consciência faz isso. Ninguém planeja destruir os relacionamentos, se afastar de pessoas, estar se tornando uma ilha. Mas a verdade é a seguinte, irmãos, o lugar para onde eu estou caminhando, o lugar para onde você está caminhando, tem tudo a ver com o que temos decidido. As nossas decisões falam muito sobre nós. Então, eu não preciso ter uma bola de cristal para ver o futuro. Se eu começar a observar as decisões de algumas pessoas, ou as minhas mesmas, dá para calcular aonde vai se chegar. Dá para saber aonde se vai. Porque decisões, irmãos, elas são como sementes. Porque cada tipo de semente dá um tipo de fruto diferente. E quem conhece semente antes do fruto sabe pela semente qual será o fruto. Então são escolhas. E aí eu me pergunto, se Abraão não tivesse escolhido obedecer a Deus, quem seria Abraão? Se Noé não tivesse escolhido obedecer à vontade de Deus e fazer a arca, quem seria Noé? Se Neemias não tivesse escolhido sair da sua posição de conforto como copeiro do rei e encarar uma construção de um muro com Sambalate, Gesem, Tobias, perturbando a vida dele, conspirando contra a sua vida, quem seria Neemias? Quem seria Pedro? Se naquele dia ele não tivesse cedido o barco a Jesus? Quem seria Pedro se quando Jesus disse para ele, olha, lança a rede em mar alto, ele dissesse, não vou? O que fez com que esses homens pudessem estar sendo lembrados centenas, milhares de anos depois, num culto como esse? As suas decisões. O lugar para onde a gente vai, está indo, tem o rosto, tem a face, tem o semblante das nossas decisões. Então, querido irmão, querida irmã, em primeiro lugar, o que determina o lugar para onde nós vamos não são as condições. Porque muitas pessoas falam assim, não chego em tal lugar por conta das condições. Não foram dadas boas condições. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que não tiveram metade das condições que eu e você tem. E que foram muito longe.
Porque não são as condições que determinam aonde a gente chega. Pelo contrário, são as decisões. A condição tem a ver com a decisão e não o contrário. Porque já houveram pessoas com condições iguais que chegaram em lugares totalmente diferentes. Segundo lugar, o que determina o lugar para onde nós vamos são as decisões, e as decisões sábias que nós vamos buscando em Deus, tomando, e cada uma decisão sábia, prudente, vai me aproximando de uma outra. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, verso 15, ele vai dizer assim, olha, portanto, meus irmãos, vede prudentemente como andais, não como nércios. E essa palavra nércio também quer dizer estúpido, ignorante, não como nércios, mas como sábios. Como é que a gente, irmãos, recalcula a rota da nossa vida? A vontade de Deus, irmãos, ela não vem de uma fórmula mágica. Ela vem de uma reflexão que vai me levar a uma decisão. Ou seja, a vontade de Deus é algo que eu compreendo através da palavra de Deus e que me ajuda a tomar decisões que sejam decisões abençoadoras para a minha vida e para os meus. Lembra quando Ló e Abraão se separaram? Abraão disse para Ló, Ló, escolhe onde você quer ir. E Ló escolheu pela vista, pelo olhar, as campinas do Jordão. Mas ele levou a sua família para um lugar terrível. Ló leva a sua família para Sodoma e Gomorra. E todas as vezes que a gente quer falar de um lugar pervertido, de um lugar bagunçado, a gente associa a Sodoma e Gomorra. Foi para lá que Ló levou a sua família. Olha a decisão. Então, em primeiro lugar, irmãos, busque conhecimento. Provérbios 4, 7 vai dizer: a sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. É a sabedoria dizendo: me procure, me encontre, porque ninguém nasce sábio, ninguém nasce um profundo conhecedor. Sabedoria, irmãos, precisa ser buscada. E a sabedoria te leva a um outro nível de compreensão. A sabedoria te dá ferramenta para você curar o seu casamento que está enfermo. Sabedoria para ressignificar a sua vida profissional. Sabedoria para dialogar com pessoas que você não consegue mais conversar. Sabedoria para lidar com dificuldades do dia a dia. Sabedoria para lidar com coisas muito difíceis de uma forma mais fácil. Provérbios 10, 14 diz isso: os sábios acumulam o conhecimento. O sábio acumula o conhecimento. Mas ele continua e diz: mas a boca do insensato é um convite à ruína. Então guarde uma coisa no seu coração: o maior erro não é objetivamente errar. O maior erro é errar e não aprender com o erro.
Nós louvamos com a canção que diz: quero aprender com os meus erros. Não quer dizer que eu tenho que errar para aprender. Não, eu tenho que errar. Não, quer dizer que se eu errei, se você errou, aprenda. Tire alguma coisa disso. Porque errar, irmãos, todos nós erramos. Falhar, todos nós falhamos. Mas nós precisamos aprender. Porque se não aprendermos, a gente volta no mesmo caminho que fez outrora. E o Salomão, o sábio, ele é muito duro com relação a isso. Em Provérbios 26, 11, ele diz: como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua tolice. Ou o passado é um professor, ou ele é uma prisão. Ou nós aprendemos com ele, ou ele irá nos aprisionar. Então, quando você for tomar uma decisão, você precisa se perguntar: o que eu sei sobre isso? O que eu sei a respeito dessa decisão que eu tenho que tomar? Se você for se aconselhar com alguém, você precisa perguntar: o que essa pessoa sabe sobre isso? Porque tem pessoas que, na dúvida, vão se aconselhar com qualquer um. É preciso buscar o entendimento. Mas é preciso também guardar o temor a Deus. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. O que é temor? O medo, ele é diferente do temor. Porque geralmente o medo afasta. O temor, ele aproxima. Porque o temor, ele está ligado a duas coisas muito importantes: respeito e confiança. Por isso que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Eu já falei para os irmãos esse caminho. Por que é o temor a Deus? Porque o temor, ele me leva à obediência. É respeito e confiança, lembra? A obediência, ela vai gerar bênção. A obediência sempre gera bênção. A bênção, ela vai gerar gratidão. E gratidão vai gerar amor. A igreja está cheia de pessoas que, consciente ou inconscientemente, passaram ou estão passando por esse processo. Temor a Deus, e eu não quero me afastar de Deus, pelo contrário, eu quero estar perto dele, porque é respeito e confiança. E agora eu vou obedecer. E quando eu obedeço, eu vejo que eu sou abençoado. E quando eu sou abençoado, eu fico agradecido. E agradecido eu passo a amar a Deus. Como age quem teme a Deus? Provérbios 8:13 diz: o temor do Senhor é aborrecer o mal. O temor do Senhor é aborrecer a soberba, a arrogância. O temor do Senhor é aborrecer o mau caminho. O temor do Senhor é aborrecer a boca perversa. Cuidado.
para não viver a vida tendo sempre uma boa desculpa para uma péssima decisão. Porque o que a gente mais encontra, irmãos, são pessoas com boas desculpas para péssimas decisões. Porque você vai viver os frutos da tua decisão. As tuas decisões vão te alcançar. Por isso eu preciso pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria, para que eu saiba decidir. Muitas pessoas vão dando desculpa, eu vou fazer isso, mas é uma vez só. Eu vou fazer isso, mas eu não vou prejudicar ninguém. Mas no fundo sabe que a decisão é errada. Eu vou fazer, não é certo não, mas eu vou tomar o maior cuidado. Não dá certo. Eu vou fazer porque eu mereço. Irmãos, uma das piores questões minhas e suas é a gente colocar no coração que merece. Porque quando a gente acha que merece, a gente está a um passo do precipício e de errar, e de tomar uma decisão errada. Então, esses discursos, irmãos, tiram de nós a sabedoria e nos colocam no caminho da insensatez. E mais uma vez, Provérbios vem nos falando no capítulo 3, verso de 5 a 8. Olha o que o sábio vai dizer: confie no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes, ou seja, não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, pois isso será remédio para o teu âmago e medula para os teus ossos. Olha a promessa que o Senhor tem, irmãos, Salmo 25, 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? A palavra de Deus fala e ela mesma responde, ele diz, Ele, o Senhor, ensinará o caminho que deve escolher. Quando eu temo a Deus, Deus me mostra o caminho que eu tenho que escolher. E Ele me livra de errar. Ele me livra do laço. E mais do que isso, busque conselho. Provérbios 15, 22, onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidões de conselheiros se confirmarão. E sabe o que é interessante, irmãos? O sábio é aquele que sabe que não sabe. E por isso ele sabe que precisa do Senhor. Agora o tolo acha que tudo sabe e por isso anda com as suas próprias pernas. E por isso tropeça e cai. O sábio, ele para ouvir gente que frutifica, que aquilo que está plantando está nascendo, está crescendo. Agora, o tolo, muitas vezes ouve conselho de quem não frutificou em nada, daqueles que não têm fruto algum. Irmão, irmã, se for preciso, recalcule a rota. Peça a Deus direção. Eu quero te convidar a falar com Deus nesse momento.
palavra do Senhor também vai dizer que todo aquele que é falto de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Eu sei que você não quer fracassar, eu sei que você quer evitar percalços na vida, eu sei que você quer ter um futuro de paz e de bênção, mas você precisa aprender a fazer essas duas coisas: temer ao Senhor e aprender e buscar dele conhecimento. Fale com ele agora. Ore a ele e diga: Senhor, me ajude nas decisões que eu tenho que tomar. Senhor, me ajude nas escolhas que eu tenho que fazer. Escolhas de relacionamento, escolhas de amizades, escolha de trabalho, escolha de vida profissional. Pai, eu quero ser sensível à tua voz. Eu quero te ouvir. Porque aquele que teme ao Senhor, Pai, o Senhor mostra o caminho. O Senhor aponta a direção. Abraão chegou aonde chegou porque ele aprendeu a ouvir ao Senhor. Noé salvou toda a sua família porque ele aprendeu a ouvir o Senhor e obedecer a tua voz. Neemias reconstruiu um muro em 52 dias porque ele aprendeu a ouvir a tua voz. Pedro deixou as redes, passou a ser um pescador de homens, pregou, almas se converteram, marcou a história e a humanidade, porque aprendeu a ouvir a tua voz. Pai querido, se eu aprender a ouvir a tua voz, eu vou marcar a vida da minha família. Pai, eu vou deixar um legado abençoador na vida dos meus amigos. Pai, se esse querido, Senhor Deus, essa querida que ouve essa palavra, aprender a ouvir o Senhor, Pai, o lugar aonde pisar a planta do pé vai ser lugar abençoado. As palavras que forem proferidas vão ser como flechas na mão de um valente. A vida vai caminhar e vamos triunfar para a glória do nome do Senhor. Nos ensina a andar, Senhor Deus, em tua presença. Temer o Senhor e buscar a cada dia o conhecimento que vem do Senhor, Pai. Tiago vai dizer que a sabedoria humana é animal, terrena, diabólica, mas a sabedoria do Senhor excede, Pai, todo entendimento e guarda o nosso coração. Sê conosco, Pai, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Ministério de